Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui para a nossa continuidade do conteúdo. Então, a aula passada foi sobre práticas corporais, cultura e sociedade. A gente entendeu um pouco sobre o que é cada um desses termos e como eles se correlacionam, como eles interagem entre si, tá certo? Como eles influenciam na sociedade. E aí a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. A gente vai explorar agora o ramo das práticas corporais de origens brasileiras. Práticas corporais que foram criadas no Brasil, tá certo? Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que entender que o Brasil é um país multicultural, tá certo? É um país onde tem diversas culturas dentro do nosso território, onde tem é um a gente poderia dizer que existem vários Brasis dentro do Brasil. Então, é extremamente diferente a realidade, por exemplo, do norte do país da realidade do sul do país. Ou a região Nordeste tem costumes diários, cotidianos, diferentes da região Centro-Oeste, e assim por diante. Então não dá para analisar o Brasil de uma forma homogênea, tá certo? Mas, como nós somos um país, uma federação, vamos aqui analisar as práticas corporais que se originaram no Brasil, pelo menos algumas que eu consegui ter acesso a alguns dados, tá certo? Então, se você souber outras práticas corporais que foram originárias no Brasil, você pode comentar na postagem e enriquecer o aprendizado da turma, tá certo? Então vamos lá. A gente vai ver aqui alguns esportes que foram criados no Brasil. Lógico que a gente aprendeu que práticas corporais não são só esportes, elas podem ser além de esportes, elas podem ser jogos, brincadeiras, podem ser expressões, mas aqui a gente vai focar mais na área esportiva, tá bom? Como essa é uma aula de educação física, a gente vai focar mais na área esportiva. Então, a gente vai ver alguns esportes que foram criados no Brasil. Antes da gente começar a ver a lista de esportes que foram criados no Brasil, a gente vai tomar ciência de um conceito chamado combinatividade. Bom, esse conceito foi criado por um brasileiro de Pernambuco, tá bom? E esse conceito diz que para você criar algo novo, você combina fatores que já existem na sua mente, que você já viu em algum canto durante a sua vida. Então, você passa no ônibus e vê uma loja, depois você está assistindo televisão e vê uma coisa num filme. Aí você junta e começa a fazer uma loja que vende aquele negócio. Então, você vai combinando coisas que já estão na sua mente, tá certo? Então, basicamente tudo que existe no mundo foi criado através de combinações, tá bom? Aí você diz assim, professor, e as coisas mais básicas, tipo uma roda? Sim, mas vai ver que a pessoa que criou a roda estava lá sentado vendo um pé de coco, o coco caiu da árvore e rolou. E aí ele disse, olha, pode ter esse movimento de rolar, de rodar. E então vai ver que criou a roda. Então, basicamente tudo no mundo foi criado através de combinação. Você combina ideias que já existem e cria algo novo, tá bom? Então, a partir dessa ideia de combinatividade, a gente vai começar a analisar os esportes, tá bom? Então, vamos continuando aqui, começar agora a lista de esportes. Bom, o primeiro esporte que a gente vai analisar é o frescobol. O frescobol é um esporte que foi criado no Brasil, foi criado ali mais ou menos na região do Rio de Janeiro. Ele foi criado perto da década de 70 e ele alia a combinatividade de dois fatores: praia, que é um fator ambiental, e tênis, que é um esporte que já existe. Tá bom? Então ele pegou a ideia do jogo de tênis, que já existe, e o ambiente de praia, que é um ambiente cultural do lazer brasileiro. Muitos brasileiros têm o seu lazer no ambiente de praia, tá bom? Então, pegou o ambiente da praia com o esporte do tênis, basicamente tirou a rede e criou o frescobol, tá bom? Vamos aqui para mais um exemplo. Bom, aqui outro exemplo, futevôlei. Bom, o futevôlei ele combinou fatores do ambiente, que o ambiente é a praia, com dois esportes, o futebol e o vôlei. Como ocorreu essa combinação? O gesto técnico do esporte é o gesto técnico do futebol. Então, o domínio de bola, o passe, o cabeceio, são gestos técnicos do futebol. E a pontuação é de vôlei. Então,
Se a bola cair do outro lado, uma pontuação de vôlei. Se a bola obrigatoriamente tem que passar por cima da rede, também semelhando-se ao vôlei, tá certo? Então, o regime de pontuação foi pegado do vôlei, o gesto técnico, passe, cabeceio, domínio foi pegado do futebol e o ambiente da praia se juntou e criou o futevôlei. Esse esporte também foi criado na região do Rio de Janeiro. Ele foi criado entre os anos 60 e 70, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos outra prática corporal de origem brasileira, que é a capoeira. Aqui eu não tenho como dizer precisamente a década que foi criada, mas dá para dizer que foi na época em que o Brasil era um país escravocrata, que era um país que tinha bastante escravos no país, e esses escravos trouxeram com eles primeiro a parte musical. Eles trouxeram com ele primeiro a parte musical, que veio a dança, né? Tinha música e dança que eles trouxeram das suas origens africanas. Bom, a partir daí foi criado um jogo. Depois de que tinha a dança, foi criado um jogo. Como é que funcionava esse jogo? Tinha uma região onde os participantes tinham que ficar dentro e eles se vestiam de roupa branca. E aí eles faziam movimentos corporais que tentavam desequilibrar o concorrente. Aquele que se desequilibrasse, sujasse o uniforme e ficasse manchado de terra, perderia o jogo. E aí entrava outra pessoa para jogar. Novamente eles faziam movimentos no ritmo da música para tentar desequilibrar. Quem sujasse a roupa perdia e entrava outro. Tá certo? Bom, só que a gente sabe que os escravos sofriam fortes violências de seus senhores, eram bastante punidos fisicamente, sofriam bastante violência. Então aliou-se os movimentos de desequilíbrio que foram aprimorados para golpes de autodefesa, de defesa pessoal, tá certo? Então criou-se uma forma de luta. Então a capoeira, que se originou como dança, continua sendo jogo, mas hoje também é entendida como uma luta. Ela foi usada como forma de defesa dos escravos. Então, como golpes para desarmar, golpes para deixar os senhores de escravos desacordados, desmaiados, para que eles pudessem fugir daquela violência, tá certo? Então, vamos para o próximo. Sim, a origem da capoeira permeia ali entre a região baiana e a região do Rio de Janeiro, tá certo? Existe provavelmente quilombos na região da Bahia que foram os primeiros a praticarem esta luta como forma de luta. E existem também quilombos na área do Rio de Janeiro que datam mais ou menos da mesma época a prática, tá bom? Então vamos lá. Outro esporte que surgiu no Brasil, o jiu-jitsu, tá certo? Ele é até conhecido no mundo inteiro como jiu-jitsu brasileiro, ou quando a gente vê na televisão como BJJ, que é Brazilian Jiu-Jitsu, porque lê em inglês. Então, o jiu-jitsu brasileiro foi criado baseado em dois esportes que foram criados em outros países. O judô, que tem origem japonesa, e o submission, que tem origem nos Estados Unidos. Então, ele pegou as chaves que já existiam no judô, só que essas chaves eram aplicadas querendo derrubar um adversário, porque o judô é um esporte que se desenvolve a partir de quedas. Você tenta promover quedas ao adversário, tá certo? Então, pegou as chaves que já existem no judô e aplicou essas chaves no submission, que é um esporte basicamente de imobilização no chão, tá certo? Então, as chaves do judô aplicadas no chão, com algumas pequenas modificações que criou-se o jiu-jitsu brasileiro, tá certo? Que é basicamente um esporte que busca a imobilização do adversário no chão, tá bom? Então, outro esporte que foi criado no Brasil foi o chamado Vale Tudo. Esse esporte praticamente não existe mais dessa forma que foi criado. Com alguns poucos eventos acontecendo no mundo, ele hoje se desenvolveu para o que a gente conhece como MMA, que são as artes marciais mistas, tá certo? O maior evento de MMA conhecido é o UFC. Mas quando se criou-se esse esporte no Brasil, criou-se ele no Rio de Janeiro, e a ideia era um pouco diferente do que a gente vê hoje. Vamos lá.
A ideia inicial era combinar dois fatores, que seria várias artes marciais mais desafios. Por quê? Antigamente só existiam eventos de artes marciais únicas, por exemplo, evento de boxe, então só lutam lutadores de boxe. Evento de taekwondo, só lutam lutadores de taekwondo. Eventos de capoeira, só lutam lutadores de capoeira. Qual foi a ideia que a família Gracie, que foi a família que criou esse esporte, teve? De uma arte marcial desafiar outra arte marcial. Então, por exemplo, os membros da família Gracie eram lutadores de jiu-jitsu. Então, lutava um lutador de jiu-jitsu contra um lutador de boxe. Então, o lutador de boxe só poderia executar golpes de boxe. E o lutador de jiu-jitsu só poderia executar golpes de jiu-jitsu. Então, iria ver qual das duas iriam ganhar no desafio. O boxe contra o jiu-jitsu. Ou então, taekwondo contra a capoeira. Ou então, judô contra karatê. E assim por diante. A ideia era que as lutas se enfrentassem. Para para decidir qual era a luta melhor, né? Para decidir qual era a luta que era mais eficaz, mais eficiente, tá bom? Então essa era a ideia inicial do vale tudo. Muita gente interpreta que vale tudo era porque porque não tinha regras, porque vale tudo. Mas a ideia do vale tudo é que vale toda a arte marcial aqui. Por quê? Porque uma arte marcial vai desafiar outra arte marcial, tá certo? Esse esporte começou a cair em desuso porque os lutadores, por dois fatores. Primeiro que os lutadores sabiam mais de uma arte marciais. Então, por exemplo, o lutador de jiu-jitsu sabia um pouco de taekwondo, mas ele não podia usar o golpe de taekwondo porque ele estava ali como lutador de jiu-jitsu. Então ele ficava limitado nos movimentos. Aí foi se repensando essa ideia. E outro fator também que foi caindo em desuso foi porque foi muito assemelhado, foi muito associado à ideia do vale tudo a uma luta muito violenta, a uma luta muito sem regras. Então, para que fosse mais fácil o acesso à mídia, acesso à televisão, acesso a um marketing diferente, criou-se um novo nome para esse esporte. E aí, quando criou-se um novo nome, veio também a ideia de que os lutadores pudessem usar golpes de vários esportes misturados. E aí foi criado o MMA, que é justamente artes marciais mistas, onde você pode usar vários golpes de várias lutas misturados ao mesmo tempo. Certo? Então, na mesma luta, você pode usar um golpe de capoeira, já dá um golpe de judô, depois dá um golpe de boxe, e assim você usa tudo misturado, tá certo? Mas o MMA vem do Vale Tudo, que foi um esporte criado no Brasil. Esse esporte surgiu na década de 60, pela família Gracie no estado do Rio de Janeiro, mas ele veio ficar bastante famoso no Rio de Janeiro na década de 90. Foi o grande boom desse esporte no Brasil, tá bom? Então vamos lá. Bom, outro esporte que foi criado no Brasil foi o esporte de peteca. Logicamente que a peteca em si, o brinquedo, não foi criado no Brasil. A peteca foi criada mais ou menos assim. Acredita-se que foi criada em Portugal, pelo menos é o primeiro registro que se tem oficial desse brinquedo, que foi criado em Portugal, e ele veio com os portugueses na época da colonização. As crianças que vieram de Portugal nos navios já trouxeram esses brinquedos para o Brasil, tá bom? E esse brinquedo se popularizou bastante no Brasil. No mundo inteiro se usava a peteca como brinquedo. Então, era um brinquedo infantil que já se tinha conhecimento. Então, o Brasil tem um grande número de praticantes de vôlei. Então, o que foi que associaram? Pegaram o esporte vôlei exatamente como ele é e trocaram o seu objeto principal, a bola, pela peteca. Basicamente, é o vôlei com a peteca sendo utilizada no lugar da bola. Então, esse esporte foi criado no Brasil, tem regras semelhantes à do vôlei e foi já utilizado inclusive em jogos escolares de nível nacional, tá certo? É um esporte já bastante oficializado a nível de competição, apesar de ser pouco conhecido em algumas regiões do Brasil. Bom, outro esporte que foi criado no Brasil chama-se biribol. Esse esporte é bastante praticado no Brasil inteiro e poucas pessoas sabem que estão praticando um esporte.
Bom, na verdade, ele é o voleibol tradicional, só que em outro ambiente, no ambiente da piscina, tá certo? Então, basicamente, é o voleibol no ambiente da piscina. Você combinou um fator esportivo com um fator ambiental e criou um novo esporte. Esse esporte chama-se biribol, foi criado em Curitiba, muito provavelmente ali pela década de 90 e início dos anos 2000, tá certo? Já existe federação oficial no Brasil, confederação, tá certo? E esse esporte se desenvolve principalmente no sul e sudeste do Brasil de forma como campeonato. Mas no Brasil inteiro se pratica ele de forma recreativa, tá bom? Então, vamos lá. A proposta de atividade para essa semana, que vai de hoje, que vai do dia 8 ao dia 12 de junho, é que você pesquise práticas corporais que foram inventadas em outros países, tá certo? Aqui a gente viu práticas corporais que foram criadas no Brasil. Você vai pesquisar em casa práticas corporais que foram criadas em outros países. Bom, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que você identifique as combinatividades possivelmente utilizadas na criação dessas práticas corporais. Então você vai pegar um esporte, por exemplo, você vai pegar futebol. Pronto, futebol. Futebol foi criado na Inglaterra. Aí você vai pensar combinatividades possíveis que tenham sido utilizadas na criação do futebol. Ou pode ser isso com qualquer outra prática corporal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham assimilado o conteúdo e qualquer dúvida vocês podem colocar na postagem, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.